Presidente. Eu queria começar por agradecer as informações prestadas pelo Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que nós registramos uma informação muito útil e que era do desconhecimento, pelo menos do meu, e suponho que do de muitos. E não estava, de facto, no relatório. Não está. Em nenhum momento está a informação que nos deu aqui, de que, de facto, o aumento de garantias em 3.000 milhões de euros é, no fundamental, destinada a reforçar as garantias ao BEI por financiamentos prestados a um conjunto de empresas privadas que o BEI considerou, enfim, insuficientes neste momento. E esta é uma informação importante. Mas eu queria fazer umas contas consigo porque me parece que relativamente ao artigo 84, o aumento do nível de empréstimos, há aqui qualquer coisa que fica de fora. Falou em 3.000 milhões de cessão de créditos, em 357 milhões das empresas classificadas e em 1.100 milhões da Parvaloren e da Parups, os veículos da BPN. Quanto aos detalhes das transferências, isso ficará para a Comissão de Inquérito e convido-a a levar uns diagramas com essas modificações todas, porque senão ninguém entende. Na altura, que é para ver se percebemos todos. Mas, somando isto tudo, isto dá 4.400 e qualquer coisa milhões de euros de empréstimos. Ora, o acréscimo é de 3.000 para 9.000. O acréscimo é de 6.400 milhões. Há aqui uma margem ainda muito grande. Para quê? Não, Madeira e os Açores, a senhora Secretária de Estado disse há pouco que acomodava diretamente no artigo 95. Foi o que disse há pouco. Está bem? Pronto, fica esta questão. Pronto, passemos a outros problemas. Sr. Secretário de Estado, eu citei-lhe uma série de verbas da região autónoma da Madeira que não me respondeu. Como é que e quando é que essas verbas são responsabilizadas? Como é que e quando é que vamos acomodar, estas pessoas estão tão preocupadas com o aumento da dívida, a partir de 2013, o salto para mais 16.700 milhões de euros de dotações para o mecanismo europeu de estabilidade que o Estado português tem que entrar. Resulta diretamente do tratado. Se for preciso, eu vou buscá-lo. IMI. Eu registrei aquela observação que fez há pouco, Sr. Secretário de Estado, mas eu estou preocupado. É verdade que tudo o que diz é justo para sujeitos singulares que sejam residentes em offshore, mas não é verdade que possa ser aplicado a sujeitos singulares não residentes em offshore. E atenção, a esses ou a gente corta as vasas ou estamos a abrir uma porta que certamente não estará nas intenções do Governo. O artigo 12º fala das transferências do Porta 65 para o IRU. Eu gostava de perceber porque é que a Porta 65 vai ser subtraída de 7 milhões de euros e para que finalidades adicionais é que são os 7 milhões de euros no IRU. Será para pagar as responsabilidades da Sociedade de Reconstrução Urbana do Porto? É uma questão que eu gostava de ver respondida. O artigo 47, a alteração da diminuição dos dirigentes em 15%, dirigentes das autarquias locais. Eu gostava de perceber porque é que o Governo, que tinha imposto, mas tinha, enfim, determinado às autarquias locais fazerem esta diminuição, toma agora em suas mãos a responsabilidade de o fazer. Porquê é que despreza agora a autonomia do poder local, Sr. Secretário de Estado? E porquê é que está aqui uma autorização legislativa encapotada? Porque, no fundo, o que é que está é uma autorização legislativa encapotada. Código contributivo. Eu gostava de lhe colocar o seguinte. No artigo 162, que é alterado, o novo número 2 fixa em 20% o valor dos rendimentos, a determinação do rendimento relevante para certos trabalhadores. Porquê só para os trabalhadores da restauração? Há alguma razão e intenção especial para isso?
Caixa Postal Eletrónica, artigo 15º da proposta de lei. Tornar obrigatório a existência de uma Caixa Postal Eletrónica. Com que justificação? Isto foi ouvido a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Há consciência da iliteracia existente no país para tornar obrigatório aquilo que pode existir, mas deve permanecer no âmbito da faculdade ou da possibilidade, Sr. Secretário de Estado? Finalmente, a transferência do Fundo de Pensões da Banca, artigo 16. Eu gostava que me explicassem o novo número 4. Isto é, se houver aumento das prestações no âmbito das responsabilidades das instituições financeiras relativamente aos próprios fundos, esse aumento de prestações é deduzido nas reformas e depois o Estado vai devolver à banca esta diferença. Como é que é isto, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado? O que é que está por trás disto? Eu não consigo entender, e esta alteração do número 4 tem que ser muito bem explicada, porque este decreto-lei foi aprovado no mês passado. Isto não era conhecido. Que verbas é que estão aqui previstas? O que é que prevê os contratos coletivos de trabalho que os senhores desconheceram, o Governo desconheceu ou vos foi omitido? Para agora estar esta devolução prevista no âmbito da transferência dos fundos de pensões, não é no âmbito da utilização das verbas transferidas. Sobre isso já falamos. É no âmbito das verbas transferidas ao abrigo da transferência do Decreto-Lei 127 de 2011. Eu acho que isto tem que ser muito bem explicado. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu tenho que lhe dizer, salvo melhor opinião, a informação que lhe deram está errada. É claro, e ficou claro do debate que fizemos aqui sobre o Fundo de Pensões da Banca, que era transferida uma determinada verba a partir do qual se pagavam as pensões e as reformas dos reformados pelo seu valor atual. E diz o artigo 4º que as instituições de crédito, através dos respectivos fundos de pensões, isto é, da parte que permaneceu, mantêm a responsabilidade pelo pagamento, à linha A, das atualizações dos valores das pensões referidas no artigo 3º. O que significa que é da parte que ficou que é paga o aumento e não da parte que foi transferida para o Estado que é pago o aumento, como é evidente que se pode ler do novo número 4. O novo número 4 diz que o Estado vai devolver à banca o acréscimo das pensões para a banca pagar os aumentos. E isto não estava previsto no decreto. E isto é mais que incompreensível. Deixaram duas questões para responder. Uma é do Código Contributivo, não podia deixar de voltar a insistir, porque é que é aplicável uma coeficiente de 20% em vez de 70%, apenas para determinar o rendimento relevante para fins contributivos de alguns trabalhadores, que são os trabalhadores da restauração. E os outros, aparentemente, não têm o mesmo coeficiente, a mesma percentagem de 70%. Eu gostava de vos fazer uma outra pergunta, que é, nos últimos tempos, como sabem, tem sido bastante falado o pagamento excepcional de verbas para fazer face aos encargos impostos pela SECA aos agricultores. E eu gostava de perceber exatamente qual é a origem dessas verbas e onde é que elas estão previstas no orçamento retificativo. Finalmente, em jeito de balanço, nós temos um orçamento retificativo em que as margens existentes em janeiro fugiram rapidamente em menos de 3 meses, onde se percebe que a execução orçamental, por mais, artifícios que se coloquem, está absolutamente em risco por evidentes problemas da receita que tendem a diminuir e por evidentes problemas da despesa que tendem a aumentar, designadamente na componente social,
E, portanto, eu apenas lhe deixava esta pergunta, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Quando é que nós, daqui a quanto tempo, é que vamos ter uma outra conversa, numa outra sexta-feira à tarde, para tratar do próximo orçamento retificativo?